aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Lilian Alves, esse é o canal do Pan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Yagati Kimininaru, ou Blue Into You. Eu vou tirar a máscara porque tá calor pra caramba, não dá pra usar isso não. Antes de começar a fazer a minha análise sobre o mangá, vamos aqui a alguns dados básicos sobre o projeto, sobre a autora, sobre tudo. De acordo com um site cheio de credibilidade chamado Wikipedia, Blue Into You é uma série japonesa de mangá yuri, escrita e ilustrada por Nio Nakatani. O mangá começou a serialização na revista japonesa mensal de mangás Shonen Dengeki Jion. Esse negócio aqui que tá escrito. Em 27 de abril de 2015 e terminou em 27 de setembro de 2019, meu Deus, 2009. Foi publicado no Japão pela ASCII Media Works. Em 2019 haviam 1 milhão de cópias impressas apenas no Japão. Ele ficou em quarto lugar na Next Manga Awards de 2017 de Nico Nico e Da Vinci. O mangá também foi classificado no gráfico de classificações semanais de mangás da Oricon, volume 4 estando no lugar 30, o volume 5 alcançando 21. O mangá ficou em terceiro lugar na enquete de o anime mais procurado por fãs em 2018 no Anime Japan. Depois dessa pequena introdução, bora pro vídeo. Yagati Kimininaru é a história de Yu Koito, uma garota que acabou de entrar no ensino médio e ela é uma pessoa que tá muito em dúvida com relação a uma declaração que ela recebeu de um amigo de escola. Ela gosta muito desse amigo, mas ela não entende por que essa declaração não fez com que o coração dela pulsasse como acontece nos shoujos, nos mangás, nos filmes. Aquela ideia romântica de que quando você recebe uma declaração de alguém que você gosta, você fica com borboletas no estômago, essas coisas, tipo, não aconteceu isso com ela. Ela simplesmente não sentiu nada. Então isso a deixa muito confusa. Ela pede um tempo pra ela poder pensar nessa proposta do amigo. Depois de uma certa trollagem do professor dela, ela vai ajudar o conselho estudantil com alguns projetos lá iniciais do ano. E no caminho ela encontra a sua senpai, que é a Nanami Touko, que ela tá recebendo uma declaração de um cara lá aleatório e ela fala pro cara que ela não tem interesse. E ele fica, eu entendo, eu não sou muito bom o suficiente pra você. Ela fala, não, a verdade é que eu não sinto esse tipo de interesse por ninguém. Por ninguém. Simples assim. E aí ele entende, vai embora. E nesse momento, a Koito, ela fica muito feliz. E muito confusa ao mesmo tempo. E meio bolada. Não sei, ela tem uma explosão de sentimentos ali. Porque ela finalmente encontrou alguém que nem ela. Uma pessoa que não tem esses sentimentos por outras pessoas. Ela mesma não entende que ela tem esse sentimento. Eu queria dizer que, apesar de que no começo eu achei que a Koito, na verdade, era romântica, eu acho que ela se encaixa como demissexual. Bem, finalmente a Koito encontrou alguém que entende ela. Alguém que não sente esse tipo de sentimentos. E aí ela resolve falar com a Touko depois de uma reunião lá onde ela conhece o resto do conselho estudantil. Aí nessa conversa, Nanami tem uma reação estranha. Eu descobri que a Koito não sente esse tipo de atração por outras pessoas. E posteriormente, a Nanami vem a se declarar pra Koito. E a Koito fica confusa. Tipo, pera, mas você não era que nem eu? Isso é uma pessoa de atitude. A Nanami vai e beija a Koito, que fica um pouco impressionada com a situação, mas não sente nada. E a história de Blue Into You é exatamente essa. É a história de uma garota que está apaixonada enquanto a outra não está apaixonada. E apesar dessa relação parecer estranha, a Nanami ela deixa bem claro que ela só gosta da Yu. O motivo para ela gostar da Yu é o fato de que a Yu não gosta de ninguém. Ela não quer que ninguém goste dela. A partir de agora, são spoilers. Então se você não assistiu, eu recomendo que assista e depois veja. Se você já assistiu, continua comigo. A Nanami é uma pessoa extremamente dependente emocionalmente da Yu. O tempo todo, a Nanami excluiu e escondeu aquela pessoa que ela é toda a sociedade por conta de um trauma de infância. E durante o tempo todo, essa relação dela tentando se tornar a irmã mais velha que aconteceu aquela tragédia anteriormente. E, enfim, né? Se você assistiu, você sabe. Antes, se você não assistiu, eu vou deixar um mistério aqui. Aconteceu alguma coisa com a irmã dela. E ela tá ali nesse trauma até hoje. Eu confesso que eu enrolei muito pra ler o mangá. Eu vi o anime e pra mim já tava ótimo. Só que aí depois de um tempo eu comecei a me perguntar por que eu não li o mangá. Porque assim, eu acho que a história do anime, ela fica muito vaga no final. Tipo, você tem ali o negócio da peça e tipo, nem lembro se rola a peça ou não. Eu só sei que no final eu não fiquei satisfeita. Mas eu me dei por satisfeita pelo fato de que a história em si é toda boa. Então tipo, só o final que ficou meio blé, eu falei, de boa, passa pano, deixa pra lá. E aí eu resolvi assistir
ler a comic. Durante a comic, a partir do momento em que acaba o anime ali, começa uma situação muito interessante que eu senti muita falta no anime. É o momento em que a Yu começa a se questionar sobre os sentimentos dela, que ela começa a ter uma relação muito estranha com o eu dela do passado e o eu dela de agora. Ela começa a se questionar se realmente era ruim ela não sentir nada em um certo momento, por mais que ela não diga isso verbalmente. Mas no momento em que ela passa a sentir o sofrimento que é você gostar de alguém e não poder falar que gosta de alguém, esse negócio de ter que esconder o sentimento, fica bem claro que ela começa a se questionar se realmente era tão ruim assim ela não sentir nada por ninguém. E eu achei isso muito interessante porque ela quebra muito aquele padrão do que ela tinha antes e ela também passa a entender os sentimentos de uma forma mais completa. Porque se você for pegar pra analisar, ela falou que ela não entendia os sentimentos em comparação a shoujos, em comparação a romances. Porém, você já viu algum romance que não tem alguma tragédia no meio? Nem que seja, sei lá, brigaram uma vez e aí pararam de se falar por 2 dias, enfim, existe algum tipo de tragédia, esse tipo de tragédia é dolorosa. Os animes, os shoujos, os filmes, eles deixam isso bem claro. Aquele desejo dela de sentir aquilo que tinha naquelas comics, naqueles filmes que ela assistia, foi tão bem explicitado pra ela, ela ficou com medo. Tanto que ela não só sente o fato de ela tá triste com aquilo, como ela sente aquele turbilhão de sentimentos em que ela não consegue entender. Até que vai chegar aquele momento em que ela vai entender que ela gosta da Nanami. É um bagulho que demorou muito pra ela entender, porque até aquele momento ela realmente não sabia se ela tava gostando. Eu achei isso uma coisa muito interessante, porque a maioria das comics, quando a pessoa já tem um pequeno vestígio de sentimento, ela já começa a se apegar àquilo de uma forma muito grotesca. Chega a ser assustador às vezes. E a Yu, ela teve uma construção de personagem que eu achei muito interessante. Primeiro, ela começou a ficar com a Nanami como uma curiosidade. Ela não ficou porque gostava, ela só ficou porque ela pensou, e se eu tentar e eu acabar sentindo alguma coisa? Então vamos lá, vamos tentar. Até porque eu não senti isso com a pessoa que eu mais gostava, que era meu melhor amigo. Qual é a possibilidade de eu gostar de uma pessoa aleatória? É mínima, mas por que não tentar, né? Então ela se abre ali, ela deixa a Touko ter contatos físicos com ela. É claro que ela vai impondo os limites de vez em quando. Às vezes a Touko, ela começa a quebrar esse limite, e aí a própria Koito vai lá e fala, olha, não tá dando, dá pra você aquietar o fogo, para de ser safada. E quando chega o ponto daquela cena maravilhosa, aquela cena que estourou a minha felicidade, aquela cena bonita, essa cena eu vou colocar bem rápido, porque se eu colocar devagar, o YouTube pode me dar problema. Essa cena. Ai, papai. Quando isso rola, a situação é tão interessante e impressionou todo mundo o fato de que a Yu foi ativa. Isso realmente é impressionante porque desde o começo, e eu não tô falando da questão de sexual no geral, tô falando uma questão de controle de atitude. Porque desde o começo, quem teve atitude o tempo todo foi a Nanami, porque a Nanami era a única interessada até então. Então a partir do momento em que a Koito ela começa a entender ela mesma como uma protagonista dessa relação e não como uma coadjuvante, porque pra ela era só um objeto ali pra Nanami dispersar as suas tristezas da vida, Koito, ela tem uma evolução tão forte que naquele momento ela se propõe a ser a pessoa que vai dar o prazer, ela se propõe a ser a pessoa ativa da relação, daquela relação, né? A gente não sabe como é que vai funcionar depois, infelizmente. Os criadores de mangá, tá faltando um hentai aí. O que torna isso tão interessante é o fato de que desde o começo a Koito, ela era uma pessoa muito passiva na relação. Então essa mudança drástica foi sensacional. Outro ponto de Agate que eu acho muito interessante é a criação da peça. A peça foi tão interessante, tipo, não só na construção do mangá, da comic, que fizeram realmente uma peça física em homenagem à peça de Agate, de tanto que pediram. A construção do personagem daquela peça, ele é muito forte. Não só por conta da ligação que a personagem tem com a Nanami, que o objetivo da menina que escreveu lá, que eu esqueci o nome agora, foi esse mesmo. A peça traz vários aspectos dos personagens principais ali, de uma forma muito sutil. Você não vai ver só a Nanami no personagem que a Nanami faz. Você vai ver o vestígios da Yu, você vai ver vestígios da melhor amiga lá do conselho estudantil, que esqueci o nome, e você também vai ver vestígios da irmã da Touko, que a gente nem tem contato com ela. E o nome da peça, ele foi uma coisa que me impressionou muito. Foi Eu Só Conheço Você, porque realmente, durante o tempo todo, a Touko, ela tá tentando ser a irmã dela, quando na verdade, a gente não sabe quem é a irmã dela. Ela praticamente é irrelevante pra história.
história. Se você tirar o fato de que a irmã dela teve aquele problema lá e que ela tá tentando imitar a irmã o tempo todo, vira um shoujo comum em que a garota tem alguns problemas depressivos. A irmã dela, pra gente, só é importante porque a gente sabe que a Touko, ela tá o tempo todo querendo se tornar a irmã dela. Ela tá fazendo esse processo todo pra se tornar ela. Porém, a gente não conhece a irmã dela. Nem ela conhece a irmã dela direito. E eu achei muito legal esse negócio do mangá de trabalhar essa ideia de que você nunca vai conhecer alguém completamente. Isso é uma pura realidade. Você pode conhecer alguém no trabalho, você pode conhecer alguém na sua vida pessoal, você pode conhecer alguém em vários aspectos da sua vida. Mas você nunca vai saber totalmente como essa pessoa é de fato. Mas isso não quer dizer que você não conhece a pessoa. Isso quer dizer que você conhece um aspecto da pessoa que ela tem ali a abertura pra mostrar pra você. Até porque nem tudo faz sentido você contar pra todas as pessoas, né? Você tem que ter as suas relações interpessoais, suas mudanças. E eu achei bem gratificante na parte final da peça que ela começa a conversar com as pessoas falando, olha, eu não lembro, não dá pra eu fingir ser a pessoa que eu era antes. Eu serei eu a partir de agora. A pessoa que eu estou me tornando nesse momento. Eu não tenho memórias, então não tem por que eu me apegar a memórias de vocês. Isso é muito importante. Tipo, foi uma mudança muito drástica que aconteceu não só com a personagem da peça, mas que passou a acontecer com a Nanami depois do anime. É por isso que eu tô falando que ler esse mangá é muito importante pra construção de todos os personagens, porque o anime deixa muito vago o que acontece no final. Já o mangá, ele faz uma explicação que, apesar de eu achar que foi muito curta, eu acho que dava pra ter desenvolvido mais aquele final. Ele faz uma explicação que é bem eficiente para o que aconteceu. Então vale muito a pena você ler essa comic. Eu vou deixar aqui essa indicação pra vocês. Se você já assistiu Yagati Kimi ni Naru, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre. Caso você tenha lido a comic e o anime, deixa aqui qual que é a sua opinião sobre a ligação da peça com os personagens principais do anime. Quer que eu fale sobre algum outro mangá ou comic ou anime em específico? Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixa seu like se você gostou desse vídeo ou deixa seu dislike se você não gostou. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo e tchau!